Olá, alunos. Eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre matemática. Nosso assunto em matemática é interpretação algébrica, né? Algumas características nós temos que entender quando nós olhamos para um valor algébrico. Se ele está expressando uma potência, uma multiplicação, se é uma divisão ou se é algum outro tipo de operação, certo? Como, por exemplo, aqui nós temos o seguinte, ó. P expoente zero, a letra elevada ao expoente zero, indica que aquele valor é igual a 1. Indica valor igual a 1. Então, toda vez que você vê uma letra expoente para zero, aquele valor só vale 1. Nós temos, por exemplo, y expoente 1, no caso seria a letra com o expoente 1. Indica um valor apenas uma vez. Indica um valor uma única vez. Por exemplo, se eu disser que y igual a 10, então y expoente 1 igual a 10, só uma vez. Z ao quadrado, ou Z expoente 2, indica uma multiplicação de dois números iguais. Indica uma multiplicação de dois números iguais. Por exemplo, se Z valesse 5, seria 5 vezes 5. Aí A ao cubo, ou A expoente 3, indica uma multiplicação de 3 números iguais. Por exemplo, se A valesse 4, né? Então seria 4 vezes 4 vezes 4, porque seria o A 3 vezes. X expoente 4 indica uma multiplicação de 4 números iguais. Por exemplo, se x valesse 2, seria o expoente é 4, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 4 vezes, né? Agora, no caso da multiplicação, nós temos uma pequena diferença bem específica, né? Que separa a potência da multiplicação. Por exemplo, se eu tivesse P, no caso apenas o P. Então, na frente desse P, quando não aparece, eu sei que o número é 1. Então, indica um valor, ou um número, né? Um valor ou um número. Aliás, indica um único número. Indica um único número. Por exemplo, se P valesse 5, então seria o 5 apenas uma vez, né? No caso, eu tenho aqui 2y. Indica uma multiplicação por 2. Eu vou multiplicar por 2, não é um número duas vezes. Por exemplo, se y fosse 4, então seria 2 vezes 4, que daria 8. Então, o número seria multiplicado por 2. Aqui, 3z. Então, indica uma multiplicação por 3. No caso, se z, por exemplo, fosse 7, ele seria 3 vezes 7 para dar o valor, né? Aqui eu tenho 4a. Então, indica uma multiplicação por 4. Por exemplo, se A fosse 8, então seria 4 vezes 8 para dar o valor, tá certo? Em relação às divisões, né? Então, eu tenho a letra sobre 1. Então, a letra sobre 1 indica só uma fração. Indica fração. Somente isso, né? Agora, se eu tenho uma letra sobre 2, indica um valor dividido por 2, porque a barra significa divisão. Por exemplo, se y for 6, então dividido para 2 que vai dar 3. Então a barra significa divisão. O número, no caso, o que divide é o número de baixo. Então y dividido para 2. Eu tenho a sobre 3, então o a dividido para 3. Então eu digo, indica um valor dividido por 3.
Por exemplo, se A fosse 9, seria 9 dividido para 3. Entendeu? Aqui, em relação às operações, nós temos A mais B, que indica uma adição de números. Adição de números. Por exemplo, A fosse 2 e B fosse 3. Aí seria 2 mais 3. Então, no caso, A mais B. No caso aqui, eu tenho A menos B. Nessa condição, eu tenho uma subtração de números ou valores, né? Ou, nesse caso aqui, por exemplo, se A fosse 5 e B fosse 4, então seria 5 menos 4, né? Nessa condição. Eu tenho aqui agora as duas letras, A, B, as letras estão juntas. Quando você tem duas letras juntas, indica uma multiplicação. Multiplicação de números ou de valores, né? No caso, por exemplo, se A fosse 2 e B fosse 4, isso seria 2 vezes 4, né? Duas letras juntas sempre indica multiplicação. Eu tenho agora A sobre B. Nessa condição eu tenho uma divisão de números ou de valores, porque eu tenho um número sobre o outro com a barra no meio, a barra de divisão. Então, por exemplo, se A fosse 10 e B fosse 5, seria 10 dividido para 5 para poder determinar o resultado, tá certo? Muito bem, alunos, vamos passar agora para a nossa atividade. Vejam só, vocês vão dizer, em relação às potências, qual o significado de A expoente 0, de B expoente 1, de C expoente 2, de D expoente 3 e de E expoente 4. Nas multiplicações, você vai me dizer o que indica, o que vale A, né? Lembrando que na frente do A, quando não aparece o número é 1, né? O que significa A em relação ao que indica 2B, o que indica 3C e o que indica 4D, em relação às multiplicações. Em relação às divisões, você tem aqui, ó, A sobre 1, o que significa? B sobre 2, o que significa? C sobre 3, o que significa? Em relação às operações, você vai dizer o que indica x mais y, x menos y, o que indica xy e o que indica x sobre y, tá certo?